Canal Dia de Green chegando com um caminhão de palpites para esta quinta-feira, mas antes de começarmos, já peço que se inscreva no canal se ainda for inscrito, deixe seu like e compartilhe, é de graça e você ajuda o meu trabalho aqui no YouTube para engajamento do canal. Agora sem mais delongas, vamos de palpites. O Grêmio enfrentará o América Mineiro nesta quinta-feira, 22 de junho, pela primeira vez desde a derrota por 3-0 contra o Flamengo. O jogo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, como parte da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023. O jogo está marcado para começar às 19 horas, horário de Brasília. Antes da derrota contra o Flamengo, o Grêmio vinha de uma sequência invicta de 6 jogos, com 2 empates e 4 vitórias. No entanto, o Flamengo foi o limite do time gaúcho, que foi derrotado por 3-0 no Maracanã. Apesar da atuação superior em relação ao adversário, com maior posse de bola, 43%, mais oportunidades de finalização, 22 contra 15, e melhor aproveitamento nas finalizações certas, 8 contra 4, o Grêmio não conseguiu converter essas chances em gols. O Flamengo abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo e ampliou no segundo tempo, com gols de Pedro, aos 20 minutos, e Bruno Henrique, aos 51 minutos. Com essa derrota, o Grêmio ficou com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e iniciará a 11ª rodada na 6ª posição da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série A. Como mandante, o Grêmio está invicto, mas seu desempenho é um pouco inferior, ocupando a 7ª posição no ranking de desempenho em casa no Brasileirão. A parada do Brasileirão chegou em um momento favorável para o América Mineiro, que tem dificuldades para administrar seu elenco em 3 competições simultâneas. No entanto, interrompeu temporariamente a trajetória ascendente do time, que vinha de 2 vitórias e 1 empate. Mesmo a derrota anterior a essa sequência teve um efeito positivo para o América Mineiro. Foi um jogo contra o Internacional, em Porto Alegre, que terminou em 3-1 para o Internacional e foi decidido nos pênaltis, com a vitória do América Mineiro. Agora, o time enfrentará o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil e também está vivo na Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Peñarol em Montevidéu. Na última rodada do Brasileirão, o América Mineiro estava perdendo por 2-0 para o Atlético Paranaense, mas conseguiu reagir e empatou por 2-2, com um gol de Danilo Avelar aos 52 minutos do segundo tempo. Com esse empate, o América Mineiro tem 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, e ocupa a 18ª posição na tabela de classificação da Série A do Brasileirão, 1 ponto atrás do Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Como visitante, o desempenho do América Mineiro é um pouco melhor, ocupando o 17º lugar no ranking desse quesito, com apenas 1 ponto conquistado em 4 jogos fora de casa. O meu palpite para o jogo é vitória do Grêmio. Na próxima quinta-feira, 22 de junho, o Coritiba, que ocupa a última posição e ainda não conquistou uma vitória no Brasileirão 2023, enfrentará o Internacional no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O jogo faz parte da 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e está programado para começar às 20 horas, horário de Brasília. Na rodada anterior do Brasileirão, que foi suspensa por 10 dias devido a jogos internacionais, o Coritiba teve a oportunidade de quebrar seu longo jejum de vitórias, pois enfrentou o Santos em casa. Apesar de dominar a posse de bola por 46% do tempo, criar o dobro de oportunidades de finalização, 16 contra 7, e liderar em chutes no alvo, 6 contra 3, o time parou no goleiro João Paulo e o jogo terminou em 0-0. Com esse resultado, o Coritiba ampliou sua sequência sem vitórias para 16 jogos, com 7 empates e 9 derrotas desde 26 de fevereiro. O Coritiba permanece na última posição da tabela, com 4 pontos, 4 empates e 6 derrotas, e está 5 pontos atrás do Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que ocupa a 16ª colocação. Como mandante, o desempenho do Coritiba é o terceiro pior do campeonato. Em casa, o time conquistou apenas 3 pontos em 18 possíveis, 3 empates e 2 derrotas, marcou 3 gols e sofreu 7. Durante a pausa no Brasileirão, o Internacional anunciou a contratação do atacante equatoriano Ener Valencia, sua maior contratação para a temporada. Valencia já estava acertado com o clube há algum tempo, mas seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia,
só foi encerrado recentemente, sem a necessidade de pagar pela quebra de contrato. O atacante teve um bom desempenho no campeonato turco, com 29 gols e 5 assistências em 31 jogos, além de deixar uma boa impressão na Copa do Mundo de 2022. No entanto, por enquanto, o técnico Mano Menezes terá que contar com o elenco atual. Na rodada anterior, o Internacional venceu o Vasco por 2-1 no Beira-Rio, somando 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, e ocupando a 10ª posição na tabela. Como visitante, o Internacional tem a 16ª melhor campanha, com 2 pontos conquistados em 15 possíveis, 2 empates e 3 derrotas, marcando 3 gols e sofrendo 9. O meu palpite para este jogo é ambas marcam. Nesta quinta-feira, 22 de junho, Vasco e Goiás, ambos afundados na zona de rebaixamento do Brasileirão 2023, se enfrentarão no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo faz parte da 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e terá início às 20 horas, horário de Brasília. O Vasco tem tido um calendário mais tranquilo, sem competições internacionais e com eliminação precoce na Copa do Brasil. Isso tem proporcionado períodos mais longos de preparação para a equipe. No entanto, o técnico Maurício Barbieri ainda não conseguiu encontrar um padrão de jogo consistente, apresentando atuações de baixa qualidade e resultados insatisfatórios. Isso tem gerado protestos da torcida e um clima tenso nos bastidores do clube. Há cobranças por investimentos do Fundo de Investimentos 777 Partners, que adquiriu o clube, visando contratar reforços na próxima janela de transferências. Caso Barbieri não apresente uma melhora imediata nos resultados, sua permanência no cargo estará ameaçada. Na rodada anterior do Brasileirão, que foi interrompida por 10 dias devido aos jogos entre seleções, o Vasco foi derrotado por 2-1 pelo Internacional, em Porto Alegre, sofrendo sua 5ª derrota consecutiva. Uma nova derrota em casa provavelmente resultaria na demissão do treinador. O Vasco ocupa a 19ª posição na tabela, com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas, 3 pontos atrás do Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Como mandante, o desempenho do Vasco é o pior do campeonato. Em 12 pontos disputados em casa, conquistou apenas 1 ponto, 1 empate e 3 derrotas, marcou 3 gols e sofreu 8. Por outro lado, o Goiás terá a estreia do técnico português Armando Evangelista no confronto desta quinta-feira. Ele foi contratado para substituir Guto Ferreira, demitido após a derrota na final do Campeonato Goiano para o Atlético Goianiense. No período entre a saída de Ferreira em 9 de abril e a chegada do novo treinador, Emerson Ávila assumiu interinamente e teve bons resultados, adiando a busca por um novo técnico. Com Ávila, o Goiás conquistou o título da Copa Verde ao vencer o Paysandu na final e se posicionou de forma relativamente confortável na Copa Sul-Americana, liderando o Grupo G com 9 pontos. No entanto, o futuro do time na competição será decidido na última rodada, fora de casa, contra o Santa Fe, na Colômbia. A saída de Emerson Ávila ocorreu devido aos resultados aquém das expectativas no Campeonato Brasileiro. A derrota em casa por 1-0 foi o ponto decisivo, embora ele tenha comandado a equipe pela última vez no empate por 2-2 contra o Fluminense na Serrinha. Armando Evangelista assume o Goiás com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, ocupando a 17ª posição na tabela do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento. Como visitante, o desempenho do Goiás é o terceiro pior do torneio. Em 15 pontos disputados fora de casa, conquistou apenas 1 ponto, 1 empate e 4 derrotas, marcou 2 gols e sofreu 8. O meu palpite para este jogo é que ambas equipes marcam. O Cuiabá, que atravessa uma sequência invicta de 4 partidas, recebe o Botafogo, líder do Brasileirão, nesta quinta-feira, 22 de junho, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo faz parte da 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 e está marcado para as 20 horas, horário de Brasília. O Cuiabá tem demonstrado um desempenho melhor quando joga fora de casa, adotando um estilo reativo de jogo. Com os mandantes geralmente buscando uma estratégia mais ofensiva, o time cuiabano aproveita os contra-ataques para alcançar seus objetivos. Na rodada anterior, contra o Corinthians na Neoquímica Arena, saiu na frente com um gol de Daverson aos 10 minutos do segundo tempo, após assistência de Riquelme. No entanto, cedeu o empate aos 36 minutos em um gol de Juan. O empate foi justo, já que o Corinthians teve mais posse de bola, 57%, mais chances de finalização, 21 contra 10, e mais chutes no alvo, 7 contra 2. Com essa sequência invicta, o Cuiabá alcançou 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, ocupando a 14ª posição na tabela do Brasileirão. No entanto, como mandante, o desempenho do Cuiabá é o segundo pior entre as equipes que jogam em casa. Em 12 pontos disputados na Arena Pantanal,
conquistou apenas 2 pontos, 2 empates e 2 derrotas, marcou 3 gols e sofreu 8. O Botafogo, por sua vez, manteve a liderança do Campeonato Brasileiro na rodada anterior ao vencer o Fortaleza por 2-0 no Engenhão. Entrando em campo antes do Palmeiras, seu concorrente mais próximo na luta pela liderança, o Botafogo pode chegar à partida na vice-liderança. Será um teste para a equipe enfrentar a pressão nessa posição. Contra o Fortaleza, o Botafogo teve o controle da bola por 51% do tempo, criou mais do que o dobro de chances de finalização, 21-9, e teve vantagem significativa nos arremates certos, 10-3. Poderiam até ter ampliado a vantagem no placar. Os gols foram marcados por Tiquinho Soares, aos 48 minutos do primeiro tempo e aos 19 minutos do segundo tempo, aproveitando um rebote de uma cobrança de pênalti que ele mesmo executou. O Botafogo inicia a rodada de número 11 com 24 pontos, 8 vitórias e 2 derrotas, 2 pontos à frente do Palmeiras, segundo colocado. Como visitante, o Botafogo possui a 7ª melhor campanha do torneio. Em 12 pontos disputados fora de casa, conquistou 6 pontos, 2 vitórias e 2 empates, marcou 6 gols e sofreu o mesmo número de gols. O meu palpite é que ambas marcam. Nesta quinta-feira, 22 de junho, encerra-se a 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 com o confronto entre Red Bull Bragantino e Flamengo. Essa é a primeira rodada do Brasileirão após a pausa de 10 dias devido aos compromissos das seleções. O jogo será realizado no estádio Nabiabé Chedid, em Bragança Paulista, com previsão de início às 21h30, horário de Brasília. O Red Bull Bragantino está a 3 partidas sem vencer, com uma derrota e 2 empates. No entanto, esses empates foram considerados positivos. O primeiro ocorreu na penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em que empatou por 1-1 contra o Estudiantes na Argentina. Com a vantagem no saldo de gols, o Bragantino tem boas chances de garantir o primeiro lugar no grupo e avançar diretamente para as oitavas de final ao enfrentar o Tacuary, do Paraguai, na última rodada. No Brasileirão, também ficou no empate em 1-1 contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Foi um bom resultado considerando que o Atlético Mineiro foi superior e esteve mais próximo da vitória. O time mineiro teve o controle da bola por 56% do tempo, criou mais do que o dobro de chances de finalização, 15-7, e teve mais chutes no alvo, 6-3. O Bragantino abriu o placar com um gol de Paulinho aos 17 minutos do primeiro tempo, mas o empate veio aos 36 minutos com Eduardo Sacha, assistido por Lucas Evangelista. Com esses resultados, o Red Bull Bragantino alcançou 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, ocupando a 12ª posição na tabela do Brasileirão, considerando os critérios de desempate. Como mandante, o desempenho é um pouco melhor, ocupando o 9º lugar entre os donos da casa na Série A. Em 15 pontos disputados no estádio Nabiabé Chedid, conquistou 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 8 gols e sofreu 6. O Flamengo, desde a contratação do técnico Jorge Sampaoli, tem uma sequência invicta de 10 partidas. Durante a pausa do Brasileirão, a equipe teve um período maior de treinamento, em um ambiente tranquilo. Essa sequência invicta começou em 10 de maio e inclui jogos da Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e do Brasileirão. O último jogo foi uma vitória por 3-0 sobre o Grêmio, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. Apesar do placar dilatado, o Flamengo não teve uma atuação brilhante. O Grêmio chegou a dominar boa parte do jogo, com 43% de posse de bola, mais chances de finalização, 22-15, e mais chutes no alvo, 8-4. No entanto, o Flamengo abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo com Everton Cebolinha, após passe de Wesley. No segundo tempo, ampliou aos 20 minutos com Pedro e fechou o placar aos 51 minutos com um gol de Bruno Henrique, assistido por Gerson. Com essa vitória, o Flamengo chegou a 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, e assumiu a 3ª posição na tabela de classificação, ficando 5 pontos atrás do líder Botafogo. Como visitante, o Flamengo possui a 6ª melhor campanha na Série A, conquistando 6 pontos em 12 disputados fora de casa, com 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe marcou 9 gols e sofreu 7. O meu palpite para este jogo é a vitória do Flamengo. O Sport defenderá sua posição na zona de acesso para a divisão de elite ao enfrentar o Juventude em seu primeiro jogo após interromper sua sequência de vitórias.
O confronto acontecerá nesta quinta-feira, 22 de junho, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, como parte da programação da 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogo está programado para começar às 21h30, horário de Brasília. Diferentemente da maioria dos seus concorrentes na Série B, o Sport não se beneficiou da pausa de cerca de 10 dias no campeonato devido aos jogos entre seleções determinados pela FIFA, Federação Internacional de Futebol. No último domingo, 18 de junho, o Leão entrou em campo para cumprir uma partida adiada da segunda rodada contra o Vila Nova Gol. O adiamento ocorreu devido à participação do Sport nas finais do Campeonato Pernambucano, que acabou vencendo. Mesmo sem realizar uma grande exibição, o Sport venceu por 1-0, com gol de Wagner Love aos 25 minutos, assistido por Fabrício Daniel. O Sport teve 44% de posse de bola durante o jogo, criando menos oportunidades de arremate, 10 contra 14, mas teve um número igual de chutes certos, com 4 para cada lado. Essa vitória estendeu a sequência invicta do Sport para 6 jogos, com 5 vitórias e um empate desde 28 de maio. Além disso, a equipe pernambucana entrou na zona de acesso para a Série A, atingindo 24 pontos, 11 vitórias, 7 empates e uma derrota, e ocupando a terceira posição na tabela de classificação da Série B, considerando os critérios de desempate. Com um jogo a menos, o Sport está 2 pontos atrás do líder Novo Horizontino e possui uma vantagem de 1 ponto sobre o quinto colocado Criciúma, que é o primeiro time fora da zona de acesso. Como mandante, o Sport tem o melhor desempenho da Série B, vencendo todos os 6 jogos disputados até o momento na Ilha do Retiro, marcando 15 gols e sofrendo 4. Enquanto isso, o Juventude pode aproveitar o período de interrupção da competição para recuperar seus jogadores fisicamente e permitir que o técnico Thiago Carpini, seu terceiro treinador na temporada, tenha a oportunidade de conhecer melhor o elenco e implementar seu plano tático, o que é mais difícil durante uma sequência de jogos. A pausa chegou em um bom momento, já que o Juventude vinha de uma sequência de 5 vitórias sob o comando de Carpini. No entanto, essa sequência foi interrompida na partida mais recente, em 11 de junho, quando o Juventude foi derrotado por 2-1 pelo Tombense, que está na zona de rebaixamento da Série B. Com 18 pontos, 6 vitórias e 6 derrotas, o Juventude iniciou a 13ª rodada na 8ª posição da tabela de classificação da Série B, 6 pontos atrás do quarto colocado Vila Nova Gol, último time na zona de acesso para a Série A. Como visitante, o Juventude tem um desempenho melhor, ocupando o 5º lugar nesse quesito na Série B. Em 18 pontos disputados fora de casa, a equipe conquistou 9 pontos, 3 vitórias e 3 derrotas, marcou 6 gols e sofreu 5. O meu palpite para este jogo é vitória do Sport. O Tigre enfrenta em casa o Vélez, os dois times chegam ao confronto em situações complicadas na tabela de classificação do campeonato argentino, com performances ineficazes. O Tigre venceu apenas uma das últimas 8 partidas disputadas, enquanto o Vélez Sarsfield está a 12 rodadas sem ganhar. O jogo será realizado no estádio José de la Giovana às 17 horas, horário de Brasília, da quinta-feira, 22. Até o momento, o Tigre acumulou apenas 22 pontos em 22 rodadas disputadas pela Liga Profissional Argentina. Os Azuis do Norte venceram apenas 5 vezes, empataram 7 e foram derrotados 8 vezes. Na partida mais recente pela Copa Sul-Americana, jogaram contra o Puerto Cabello no estádio José de la Giovana e venceram por 2-1. Apesar do placar apertado, o Tigre teve uma boa atuação, criando 19 jogadas perigosas, chutando 6 vezes ao gol e controlando a posse de bola por 60% do tempo. Brian Lucietti marcou o primeiro gol aos 17 minutos, e Blas Armou ampliou. O time visitante diminuiu no último lance com um gol de Dani Pérez. No jogo contra o Platense no estádio Colísio de Vitória, o Tigre foi derrotado por 1-0. Mesmo jogando como visitante, o Tigre teve boas oportunidades, mas não conseguiu convertê-las em gol. Com apenas 2 chutes no gol, o Platense marcou o gol da vitória através de Nicolás Castro. A campanha do Vélez Sarsfield nesta temporada de 2023 tem sido uma grande decepção para os torcedores. Em 20 rodadas, o time venceu apenas 3 adversários e empatou 9 vezes, totalizando apenas 18 pontos e ocupando a 25ª posição na classificação do campeonato argentino. O Vélez Sarsfield não vence há 12 rodadas na Liga Profissional Argentina e vem apresentando um desempenho ruim tanto em casa quanto fora. Um exemplo disso foi o confronto contra o Argentinos Júnior no estádio José Amalfitani,
onde o Vélez perdeu por 1-0. O gol da vitória dos visitantes foi marcado aos 77 minutos por Leonardo Heredia, após várias chances desperdiçadas. Em uma partida adiada, o Vélez enfrentou o Racing na 17ª rodada do Campeonato Argentino e saiu derrotado por 2-1. A primeira metade do jogo foi o período mais movimentado, com todos os gols sendo marcados nesse período. Gabriel Auche abriu o placar para o Racing, mas o Vélez empatou logo em seguida com Julián Fernandes. Gonzalo Piovi converteu um pênalti com precisão e marcou o segundo gol da equipe da casa. O meu palpite é jogo acima e 1.5 gols na partida. O Racing chega à 21ª rodada com um ótimo retrospecto e a vantagem de jogar em casa. Por outro lado, o Barracas Central teve apenas um sucesso em seus 5 confrontos recentes. A partida será realizada às 18 horas, horário de Brasília, da quinta-feira, 22, no estádio Presidente Perón. O Racing está competindo em 3 competições diferentes e vem obtendo bons resultados em todas elas, liderando o grupo da Libertadores e avançando de fase na Copa Argentina. Na Liga Profissional Argentina, no entanto, conquistou apenas 26 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela de classificação. Em sua última partida fora de casa, o Racing enfrentou o Instituto e saiu com um empate em 1-1. O Instituto abriu o placar com um gol de Adrián Martínez aos 40 minutos. Apesar de criar várias jogadas ofensivas, o Racing conseguiu empatar apenas aos 72 minutos, com Maximiliano Morales. Recentemente, o Racing recebeu o Vélez Sarsfield no estádio Presidente Perón e venceu por 2-1. O jogo foi equilibrado do início ao fim, com boas jogadas de ambos os lados. O Racing foi efetivo na finalização, marcando com Gabriel Auche e Gonzalo Piovi. O Vélez descontou com Julián Fernandes, mas não conseguiu evitar a derrota. O Barracas Central teve um início difícil no campeonato argentino, mas a equipe de Buenos Aires vem se recuperando e se afastando das últimas colocações. Atualmente, possui 23 pontos e ocupa o 19º lugar na tabela de classificação. Na visita ao Estudiantes no estádio Jorge Luiz Hirsch, o Barracas Central acabou sofrendo uma goleada por 5-2, de virada. Apenas no primeiro tempo, o Estudiantes marcou com Benjamin Rolizer, Jorge Rodrigues e José Sosa, enquanto o Barracas Central saiu na frente com Brian Calderar aos 3 minutos. Na segunda etapa, Luciano Lolo e Guido Carrillo ampliaram para o time da casa, e Facundo Mater marcou o segundo gol dos visitantes. Jogando em casa, o Barracas Central enfrentou o Rosário Central e o jogo terminou em um empate sem gols. Ambas as equipes tiveram 7 finalizações e 2 chutes ao gol, e a posse de bola foi equilibrada. O resultado final refletiu o desempenho das equipes em campo. O meu palpite para este jogo é vitória do Racing. O Godoy Cruz e o Boca Juniors se enfrentam no estádio Feliciano Gambarte nesta quinta-feira, 22, às 21h45, horário de Brasília, em um duelo válido pela 21ª rodada da Liga Profissional Argentina. O Godoy Cruz chegou a ficar invicto por 8 jogos, mas sofreu 2 derrotas nos últimos 4 jogos. Por outro lado, o Boca Juniors perdeu apenas uma das últimas 4 partidas. Em 20 rodadas disputadas até o momento no Campeonato Argentino, o Godoy Cruz venceu 8 adversários, empatou com outros 5 e foi derrotado em 7. Com esses resultados, a equipe possui 29 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela de classificação. No jogo mais recente em casa, o Godoy Cruz enfrentou o Independiente e saiu vitorioso por 2-1. O destaque da partida foi o meia-atacante Tomás Konechny, que marcou os 2 gols da equipe. O Independiente diminuiu o placar com Ayrton Costa no segundo tempo. Recentemente, o Godoy Cruz sofreu uma derrota na Liga Profissional Argentina ao enfrentar o Atlético Tucumã, perdendo por 2-1. O Atlético Tucumã, que também vinha de uma derrota, conseguiu criar boas jogadas por estar jogando em casa. Mateu Coronel abriu o placar no primeiro tempo, e Matias Oriello ampliou logo após o intervalo. O Godoy Cruz diminuiu o placar apenas aos 83 minutos, com Julián Ezeiza. O Boca Juniors tem se dedicado a outras 2 competições, por isso ocupa apenas a 11ª posição na Liga Profissional Argentina, com 28 pontos. Na Libertadores, a equipe lidera o Grupo F com 10 pontos e já está classificada para as oitavas de final. Na partida realizada em La Bombonera, o Boca Juniors enfrentou o Colo-Colo, do Chile, pela 5ª rodada do Grupo F da Copa Libertadores da América, e venceu por 1-0.
O Boca Juniors teve 58% de posse de bola e criou 13 jogadas perigosas. O gol da vitória foi marcado por Marcelo Weigand aos 55 minutos. No confronto mais recente pelo Campeonato Argentino, o Boca Juniors enfrentou o Lanús em casa e o jogo terminou empatado em 1-1. Apesar de ser visitante, o Lanús abriu o placar com um gol de Leandro Dias no primeiro tempo. O Boca Juniors conseguiu empatar com Dario Benedetto no final da partida, após várias chances de gol. O meu palpite para este jogo é acima de 1,5 gols na partida.